Olá, pessoal. Estamos de volta para mais uma entrevista da série que estamos fazendo com os candidatos a vereador do Rio de Janeiro em 2024. Lembrando, estamos fazendo uma série com candidatos de várias correntes ideológicas e hoje estamos com Pedro Jerome. Por favor, Pedro, fala o seu sobrenome. Pedro Jerome, mas por isso que é Pedro do Livro. O Pedro do Livro, que é professor e mestre em Educação e Cultura. Ele criou o projeto Livros de Rua, que já distribuiu mais de 150 mil livros no Rio de Janeiro, e também é fundador da biblioteca Casa Amarela, que impacta cerca de 1.000 pessoas por mês. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Quintino? Prazer estar aqui com você. Você já foi colunista aqui do Diário do Rio, né? Então é devido à casa. Sim. E, bem, a pergunta que eu sempre gosto de começar, que são 51 vereadores, alguns com o tema da cultura também, especialmente na esquerda. E por que você vê que você não está representado na Câmara ao ponto de falar, olha, eu tenho que me lançar candidato, porque só assim eu vou conseguir fazer mudanças significativas na cidade? Por duas coisas muito objetivas. Eu não me sinto representado pelos vereadores, porque hoje a cultura ela tem aliados na Câmara. Pessoas, né, que acham que a cultura é importante, pessoas que valorizam a cultura, porém nós não temos nenhuma pessoa que seja efetivamente uma pessoa de cultura, né? Eu sou escritor, sou professor, sou mestre de educação, sou escritor, desenvolvo projetos de incentivo à leitura, projetos sociais que geram oportunidade para crianças e para jovens terem oportunidades através da cultura. Então, a lente que eu enxergo a cidade é a lente da cultura. E eu sei que ela pode resolver vários problemas do Rio de Janeiro hoje. Sei que a cultura ela pode interferir na saúde das pessoas, porque são bons hábitos culturais com que fazem, né, com que a gente tenha boa saúde. Sei que a cultura pode interferir diretamente no maior problema da cidade, que é a violência, através da geração de oportunidades para jovens, para que não entrem na criminalidade. E eu acredito muito que quanto mais livros, tem que apertar o contrário, que é o contrário, né? Quanto mais livros a gente tiver, menos violência a gente vai ter. E o livro é um elemento simbólico disso, né? De que quanto mais cultura, de quanto mais educação, menos violência. Então, eu tenho certeza, né? Assim, eu sinto essa falta desse olhar na Câmara de Vereadores e, por conta disso, eu serei um dos 51 vereadores na próxima legislatura, para levar as pautas de cultura diretamente de alguém que vive a cultura no seu dia a dia. Entre as suas propostas, foi algo sobre apoio às mães atípicas. Eu queria que você falasse um pouco desse caso. O que acontece? Parece que é uma proposta comum a muitos candidatos, né? Meio que o tema da moda é pet e normalmente fala do espectro autista, que a maioria tem. Você tem o Paulo Messina, que tem dois filhos no espectro, mas tem sido um tema de muito candidato. No que você acredita que difere ou que poderia ser o seu diferencial frente a esses outros candidatos? Olha, Quintino, eu acho que o meu diferencial em relação a todos os candidatos é que eu não estou prometendo nada e eu não crio expectativa de futuro em nada. Eu só falo de coisas que o meu olhar alcança, coisas que eu vejo e coisas que eu já trabalho. Eu, nos últimos 2 anos, me dediquei a um projeto que é um projeto de vida hoje, que se chama Biblioteca Casa Amarela. E quando a gente montou a biblioteca, eu não tenho nenhuma relação com mães atípicas, com famílias atípicas, né? Na minha família, não tem ninguém. Então, não era o meu olhar de ver isso. Só que quando eu montei esse equipamento, a Casa Amarela, a gente começou a conhecer, né, diversas mães que queriam um espaço para levar seus filhos e não tinham aonde levar, porque crianças atípicas, muitas das vezes, não são respeitadas, não têm um espaço acolhedor. E eu vi que essas mães, cada vez mais, ficavam com seus filhos dentro de casa porque ou ficavam com vergonha ou não se sentiam, né, acolhidas para levar seus filhos em equipamentos de cultura, enfim, em diversos locais. Então, foi a partir dessa necessidade, na prática, que eu senti que a gente começou a se preparar para receber essas famílias atípicas, né, que pudessem levar suas crianças. E daí a gente criou na Casa Amarela uma sala sensorial que as mães, né, que os pais podem levar seus filhos. Ela é toda revestida, né, ela foi toda pensada, idealizada para esse melhor acolhimento. Então, o chão
ele tem experiências táteis, que a criança pode pisar e sentir diferentes percepções, né, com o pé, ele é todo emborrachado, as paredes são revestidas também de borracha, o ar-condicionado é bem silencioso, os brinquedos são educativos, é bem colorida, enfim, é uma sala toda preparada, né, para crianças com espectro do autismo, para que a gente possa recebê-las bem. Então, foi a partir da prática, acho que a diferença, né, que você perguntou, é que todas essas nossas ações vêm da nossa prática do dia a dia, não vem de uma teoria simplesmente, ou de um modismo, né, de achar que isso é um tema importante, nós vamos colocar ele como bandeira. Não, são coisas que a gente está vivendo, são coisas que a gente já está realizando. A gente também tem uma outra experiência na Casa Amarela, que é a Feira da Casa Amarela, né? Ela acontece todo primeiro sábado de cada mês. E a gente tem uma pessoa que a gente apoia, né, na feira, que ela tem na barraca dela itens, né, para trabalhar, na verdade, para falar sobre a causa do autismo, que é uma família, né, é a mãe e o pai, que tem uma criança atípica e que eles propagandeiam, né, os colares, ou até mesmo coisas que são úteis para o dia a dia, como abafador, tudo. Então, a gente já vive essas questões no nosso cotidiano, né? E, por último, uma coisa que eu achei um absurdo e eu comecei a me envolver mais com esse tema foi o cancelamento dos planos de saúde. Eu atuo junto com o deputado federal Auro Ribeiro, e ele está propondo uma CPI no Congresso Nacional contra os planos de saúde que estão cancelando, simplesmente cancelando planos por conta, né, das famílias estarem utilizando. Então, nessa questão política, né, eu me envolvi bastante com esse elemento, com esse mundo, né, das crianças atípicas, e a gente está levando isso como proposta para a Câmara de Vereadores, para que a cidade seja mais acolhedora, para que a cidade respeite. E, sobretudo, os equipamentos culturais. Os equipamentos culturais têm que ser mais acessíveis, né, para abarcar a diversidade da população carioca. Ainda nessa questão de defesa da família, das crianças e famílias cariocas, você tem outra proposta, que é o combate ao abuso sexual infantil. Como, assim, eu imagino a Polícia Militar entrando nesse tema, o governo do Estado. Como você acha que a Câmara pode entrar e aí indiretamente a Prefeitura do Rio? Colocando o dedo na ferida. A maioria dos casos acontecem dentro de casa. Acontece com pessoas muito próximas. Então, isso é uma questão que tem que ser discutida, tem que ser levada para a sociedade. Mesmo não sendo uma questão diretamente ligada a um vereador, mas fazer esse debate é fundamental. Então, o poder público, né, a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, a sociedade como um todo precisa se mobilizar contra os casos de violência sexual infantil. Então, esse tema não é um tema que pode passar distante, né, da sociedade, porque é um tema de todos nós. E é um tema muito difícil de ser trabalhado, justamente porque ele ocorre com pessoas, geralmente, né, 80% dos casos ocorre com pessoas próximas, pessoas que são da família ou são de confiança dos familiares. Então, esse tema precisa ser debatido e precisa estar sempre em destaque, porque é uma tarefa da sociedade reverter esse quadro. Você tem uma proposta que eu achei muito interessante, que é o direito de brincar, que é assegurar espaços seguros para que todas as crianças possam brincar e se desenvolver adequadamente. Como você imagina esses espaços e como você colocaria isso como vereador na Câmara para que pudesse ser realizado? Olha, primeiro, precisa haver uma fiscalização dos espaços públicos infantis. As praças públicas, as praças precisam ser cuidadas, né? Hoje, o que a gente vê pela cidade é um distanciamento muito grande entre uma praça da Zona Sul do Rio e uma praça da Zona Norte e da Zona Oeste. E esses espaços precisam ser cuidados para que a criança possa ter esse desenvolvimento. E isso também, esse direito a brincar, na verdade, é uma concepção de mundo, porque é na primeira infância que a criança se desenvolve. É nesse momento que você vai determinar muito do adulto de amanhã. Então, enxergar a educação infantil, enxergar esse momento da infância como um momento de direitos. A criança precisa se enxergar como um ser humano de direitos, né? E não somente como um ser humano passivo que tem que fazer
tudo que que a sociedade o impõe, que os pais o impõem. Então, o direito a brincar é um direito ao desenvolvimento infantil. E os espaços públicos, as escolas, as praças, os equipamentos, né, de cultura, os equipamentos municipais, precisam entender, né, dessa maneira, que esse é um momento fundamental para a infância e que pode ser decisivo para o adulto de amanhã. Então, seu filho que hoje, né, está na primeira infância, ele amanhã vai ser um adulto, né, que vai ter diferenças de acordo com o momento que ele vive agora. Então, o direito a brincar é um direito fundamental para o desenvolvimento infantil. E eu quero que os espaços públicos, né, respeitem esse direito a brincar. E que esses espaços também sejam mais iguais. Porque não adianta você ter, por exemplo, no Parque Guile, um trocador de fralda para uma criança e nenhuma outra praça, né, da Zona Norte e da Zona Oeste você ter. Eu acho que a cidade não pode ser mais igual ou menos desigual somente pelo seu CPF. Ela precisa dar oportunidade para todos. Isso precisa ficar bem claro para as crianças. Então, nessa questão de praças, tem um tema que está sendo muito debatido hoje na Câmara, que é a concessão dos parques. Está falando hoje muito de Jardim de Alá, mas é claro que vão entrar outras praças, especialmente na Zona Sul. O prefeito Eduardo Paes já falou que praça na Zona Sul você pode conceder, enquanto as praças no subúrbio e periferia precisa do investimento público. Como você se posicionaria nessa questão? Olha, a praça tem que ser entendida como um local público. Ela não pode ser privatizada, né, e ser um espaço privado que as pessoas não possam frequentar. Isso é bem diferente você privatizar de você fazer parcerias para cuidar das praças. Eu sou favorável que você tenha parcerias, né, até porque a gente tem uma desigualdade muito grande nos territórios da nossa cidade. E a praça que você abraça na Zona Sul é muito diferente da praça que você abraça na Zona Norte e na Zona Oeste. E isso essas praças precisam ter, né, mais igualdade para poder servir bem as pessoas. Então, eu sou contrário à questão da privatização das praças, mas sou favorável, né, a um modelo de privatização que tire a praça, né, que não faça ter um entendimento público, mas sou favorável a que você tenha parcerias que você possa cuidar melhor das praças e também levar essa igualdade para as outras regiões da cidade. Você fala também de educação integral e o pé de meia carioca. Até porque eu vou entrar mais numa questão sobre a fome. O professor Tarcísio mostrou que a Prefeitura do Rio deixa fechado os restaurantes populares no fim de semana. E muito da alimentação das crianças das escolas municipais, de parte delas, graças às escolas, né? Um grande problema da pandemia foi que elas não tinham como se alimentar. Era mais um custo para aquelas famílias. Eu queria que você falasse um pouco disso, da questão da educação e fome, né? A importância da escola municipal para a alimentação. O que seria essa educação integral? Você teve um CIEP, mas acabou não indo para frente. E o que é o pé de meia carioca? Tá, vamos por partes. Primeiro, com relação à educação integral. Ela é fundamental. Você tem hoje famílias que não conseguem trabalhar e levar e buscar seus filhos. Um pai ou uma mãe que leva o filho às 7 horas para a escola, né, para ele começar a estudar às 7h30, e tem que pegar 2h30 da tarde, não existe horário de trabalho que comporte isso. Então, o que acontece hoje? As crianças saem, famílias que têm redes de apoio, como vós, né, outras pessoas na família que conseguem tomar conta da criança ficam, e as famílias que não têm, ou pagam alguém, ou a criança fica largada na rua. Isso é extremamente prejudicial para as crianças e para as famílias. Então, defendo que tem um horário integral na prefeitura, que as crianças saiam no mínimo até às 17 horas. Só que essa complementação de horário não é uma complementação que tem que ser com mais atividades pedagógicas, até porque não existe aprendizado o dia todo. Nenhuma criança, nem adulto, né? Mas ninguém consegue ficar estudando o dia todo somente, né, com as atividades pedagógicas. Então, eu defendo, né, com que exista um contraturno escolar, que as crianças, né, tenham atividades pedagógicas durante a manhã e um contraturno escolar, né, com atividades culturais e esportivas à tarde, ou vice-versa. Porque essa conta não pode ser só dos professores da rede. O horário integral não pode ser mais carga horária para os professores da rede, não é isso. A perspectiva é fazer com que essas crianças possam ter atividades culturais e esportivas. Não estou inventando a roda em nada, esse é um modelo que já existia nos CIEPs, né?
Então, é um modelo que a Prefeitura, aqui, no meu entendimento, eu vou defender na Câmara de Vereadores, para que a Prefeitura do Rio passe a adotar, né? Vou conversar com o secretário, vou levar isso ao secretário de Educação, vou levar isso, né, à comunidade escolar, e, se for preciso, nós vamos fazer luta política para isso acontecer, através de dar voz, né, pelo mandato, à comunidade escolar, aos professores, aos pais e mães, aos alunos, enfim, a todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. E o Pé de Meia Carioca seria um projeto também baseado no Pé de Meia do governo federal, que dá uma bolsa de estudo para jovens continuarem. O projeto do governo federal é o seguinte: ele pega o ensino médio e o jovem que permanece no ensino médio, ele ganha uma bolsa, né, mensal, uma ajuda de custo mensal, e ao final do ano, se ele passar os 3 anos, ele recebe um montante de dinheiro que ele pode utilizar para custear um curso pré-vestibular, ou custear um curso de qualificação, ou até mesmo para abrir um pequeno negócio, né? É um pequeno investimento para que ele possa ter um estímulo para estudar o ensino médio. E o que a gente vem percebendo é que hoje manter para uma mãe, para uma família, né, pobre do Rio de Janeiro, manter o filho na escola é muito custoso. E fora, né, os estudos que a criança tem, ela tem uma série de atividades que precisam complementar. Por exemplo, o uso de redes, né, para pagar banda larga, um investimento para pagar banda larga, a formação cultural dessa criança, levá-la num teatro, levá-la num cinema, numa atividade, materiais, né? A prefeitura distribui materiais, mas nem sempre esses materiais vão ser suficientes durante o período todo. Então, que a prefeitura pudesse custear, né, um valor para famílias que estão em situação de vulnerabilidade, para que essas crianças possam ter complementos à sua atividade pedagógica, porque nós não podemos entender somente a questão, a escola, né? A educação é muito mais do que o período que a criança fica na escola. A educação faz parte de toda uma série, né, de componentes. E é nesse entendimento que a gente defende com que famílias que estão em vulnerabilidade tenham acesso, né, a um recurso que possa ajudar esses alunos a ter uma educação ampla, né, para ter uma educação melhor, não só dentro dos muros da escola, mas como fora da escola. Ainda sobre a questão do ensino integral, o César Maia, inicialmente, no projeto da Vila Olímpica, era esse, né? Que você não teria necessidade de criar grandes espaços dentro das escolas municipais e que essas crianças fossem para a Vila Olímpica. Você ainda acha possível isso acontecer? Olha, eu não acho possível porque não tem Vila Olímpica em todos os lugares, mas escolas têm. A nossa rede municipal de educação é a maior rede da América Latina. Então, você tem uma capilaridade muito grande. Já as Vilas Olímpicas você não tem. Eu não tenho nada contra as Vilas Olímpicas, não, tá? Pode ser que pontualmente em um determinado lugar, por exemplo, a gente tem a Vila Olímpica da Mangueira. Pode ser que na Mangueira funcione, porque lá tem. Mas não são todos os bairros que tem. Então, a gente não pode criar uma segregação, porque o objetivo final é fazer com que a criança permaneça na escola, com que as famílias possam ter tranquilidade para estudar, e essa permanência na escola tem que ser frutífera, né? E ela vai ser frutífera se ela tiver complemento de atividades culturais ou esportivas. Então, se for o caso de alguma escola próxima a uma Vila Olímpica, ok, tudo bem, não tem problema de ser utilizada, tem que só criar uma estratégia para isso. Agora, não pode ser somente com as Vilas Olímpicas, porque senão você vai restringir uma série de escolas. Eu, por exemplo, no meu território, onde eu moro, em Anchieta, não tem Vila Olímpica, então ficaria de fora, né? Então, eu defendo com que a gente utilize a rede das escolas municipais, porque a gente tem uma rede de muita capilaridade, que tem em todos os territórios. Inclusive, no território onde eu moro, né, em Anchieta, é dividido por pela linha do trem, né, em dois lados do bairro. O lado que eu moro não tem nenhum equipamento que não seja escola. Não tem CRAS, não tem clínica da família, não tem posto de saúde, não tem não tem a Vila Olímpica. Então, ou seja, não tem nenhum equipamento público que não a não ser a escola pública. E a gente ficaria de fora. Então, eu defendo com que essa política seja feita dentro da escola, porque para um pai e para uma mãe poder trabalhar, precisa ter tranquilidade
que o seu filho vai estar em boas mãos. Entre seus projetos, está a ideia de um passaporte cultural carioca, especial para a população de baixa renda. Você tem equipamentos municipais, é claro, mas também tem equipamentos estaduais e federais. Como você planejaria os particulares também, né? Como você planejaria a criação desse passaporte e também se daria para incluir os fora do município? Olha, Quintino, isso é um projeto que eu tenho muito carinho, tá? Porque ele é baseado numa experiência que a gente é usuário na Casa Amarela, uma experiência da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, que você conecta, né, pessoas, público, né, em geral, a vagas em atividades culturais. Então, eu sou entusiasta desse projeto, primeiro porque ele forma a plateia. Pessoas que não têm acesso hoje a equipamentos culturais passam a frequentar de acordo com uma atividade, né, de acordo com um incentivo estatal. E outra coisa também que eu fico muito, que eu tenho, né, esse projeto com um carinho muito grande e assim que eu quero muito executar ele, é porque ele pode fazer com que a cultura seja democratizada para todos, não somente para quem vai utilizar o projeto. Imagina o seguinte, acompanha o raciocínio comigo. Uma sala de cinema hoje, né? Uma sala de cinema do Rio Sul, por exemplo, ele custa R$100 o ingresso, uma sala de cinema. Só que quando que essa sala fica cheia? Geralmente final de semana. Então, ele, né, o dono do cinema, para ele poder fazer dinheiro, para ele poder tornar aquela sala ali sustentável, ele precisa botar um ticket alto, né, porque ele só vende ingressos no final de semana. O município poderia, né, estar comprando, o poder público poderia estar comprando vagas em outros horários, que ele não fica tão cheio, horários que são alternativos, durante a semana, manhã, tarde, e esses ingressos poderiam ser muito mais baratos. Então, você não precisa comprar a um preço cheio, você vai comprar o ingresso, o poder público pode comprar esse ingresso muito mais barato. Isso valeria a pena para o dono do cinema, porque ele conseguiria prever uma receita para ele, né? Isso seria bom para as pessoas que vão poder usufruir dessa política pública, que elas vão frequentar um cinema, elas vão passar a assistir um filme, e hoje elas não têm acesso, e seria bom também para o consumidor final, porque imagina você, se o ingresso é R$100, porque o dono de cinema precisa tirar, né, fazer todo aquele dinheiro no final de semana, se ele tem uma previsibilidade durante a semana, o ingresso pode baratear aos finais de semana também para o público em geral. Então, é um processo que ganha todo mundo, mas é preciso que o poder público entenda a cultura como um investimento e não como gasto. Então, a prefeitura precisa entender que investir em cultura, né, que isso daí seria um investimento e não um gasto para as pessoas. E a gente poderia botar escolas, bibliotecas, ONGs, centros culturais, associações de moradores, diversos, né, parceiros, para que possam estar frequentando cultura e consumindo cultura. Então, esse projeto seria não só para os equipamentos do município, para os equipamentos públicos, mas também para a compra de vagas em equipamentos privados. A gente, quando fala de democratização da cultura, nessa última gestão teve o problema daquele cavalo taradão, eu acho que era o nome, e isso acaba deixando pessoas conservadoras, como eu, com um pouco de receio. Até o que se define como cultura, o que é, o que não é, a cultura de periferia, a cultura clássica. Não digo para ter um controle, mas como definiria para saber, não, isso aqui vale, até porque você tem um projeto que é a revisão da lei do ISS para a cultura, para atrair projetos culturais da cidade. Isso aconteceu, acabou atraindo coisas que não deveriam ir para crianças. Como você define esse projeto e como ter um projeto que evite que o que não é para crianças, que não é para todas as idades, não acabe chegando às crianças como chegou esse cavalo taradão. Eu acho que esse episódio foi um episódio meio fora assim, do contexto, né? Porque primeiro a gente já tem todo o projeto cultural, ele passa por editais. Você falou da lei do ISS, né? A gente falou aqui do passaporte cultural, e isso tudo são propostas que passam por um mérito cultural, né? Toda a política de fomento da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria Estadual, passa por essa política dos editais, e os editais passam pelo mérito. Você precisa descrever o seu projeto, descrever suas atividades.
Se você chega e depois faz outra coisa que não é o que está combinado naquilo ali, você está na ilegalidade, né? E aí, com ilegalidade, a gente não pode falar. Mas, primeiro, você passa por um crivo do mérito cultural. Segundo, você passa pelo crivo da indicação, da classificação de idades, né, para espetáculos. E é esse ponto, essa questão do Cavalo Taradão, nem foi uma questão cultural, porque foi uma questão de uma apresentação nas escolas, né, na escola que aconteceu. Então passa muito por isso, né? Pelas pessoas que fazem. Agora, coisas de bom gosto e de mau gosto, Quintino, acontecem, né? Assim, o que você não pode é normalizar isso, é tornar isso como regra, né? Acho que aquela questão ali foi uma questão meio fora da curva, entendeu? E eu não estou falando nem que eu apoie, não. Só estou falando que acho que ela foi uma coisa à parte, não é uma coisa rotineira, sabe? Acho que você não vê esses elementos no dia a dia da cultura carioca, por exemplo. Não vê no dia a dia das políticas que foram, dos projetos que foram apoiados nem pela Secretaria Municipal, nem pela Secretaria Estadual de Cultura. Pelo contrário, eu vejo muitos projetos que dão às crianças, aos jovens, oportunidades. Eu ia citar aqui, eu não vou, né, não quero fazer propaganda somente minha, vou citar um projeto no Complexo do Alemão, que é apoiado pela Secretaria Estadual de Cultura, que é uma escola apoiado pelo Estado e pelo governo federal, pela Petrobras, e esse apoio, né, já vem de bastante tempo da Petrobras, que é um projeto excelente, que é um projeto Vidançar, que é um projeto que gera oportunidade para as meninas do Complexo do Alemão estar aprendendo balé, e algumas dessas meninas, inclusive, já foram selecionadas para estar indo para a escola de Bolshoi, né, a escola do balé de Bolshoi, que é em Santa Catarina, no Brasil. Então, olha que magnífico, né? Meninas que estão aprendendo uma arte que não é uma arte super popular, pelo contrário, é uma arte até elitizada, né? E que estão tendo oportunidade de ir para o mundo, né? E são meninas do Complexo do Alemão. Então, acho que a maioria dos projetos culturais, eles são projetos de muito valor artístico, sabe? E o Cavalo Taradão é uma exceção, assim, foge um pouco à regra. O problema é que, às vezes, a gente acha, né, trata isso muito como regra, e não é, sabe? Você está com o som fechado. Claro. E... como seria essa revisão que você queria da lei do ISS para a cultura? A revisão é o seguinte: hoje, quem fala de cultura na Câmara não trabalha com cultura, não entende de cultura. A revisão, a lei do ISS, ela fica só aberta 1 mês para os produtores culturais. Então, se você quiser botar um projeto cultural, ele fica aberto durante um período pequeno do ano. No Estado, a gente tem praticamente todo o exercício fiscal. Então, ficam cerca de 9 meses abertos. Então, a primeira questão seria essa, a revisão do tempo de elaboração dos projetos. A segunda, também dos patrocinadores, facilitar o processo para que patrocinadores possam estar fomentando projetos através da lei de incentivo. Hoje ele também é muito burocrático, tem tempo de execução, precisa passar por edital, então faz com que muitos desses possíveis patrocinadores, às vezes, não queiram estar fazendo toda essa burocracia para poder participar, né? Então, rever a lei, ela é fundamental. E eu quero ouvir os meus pares, né, as pessoas que são da cultura, as pessoas que elaboram projetos, para que a gente possa desenvolver essas mudanças na lei. E que ela também precisa abarcar mais a diversidade, né, da cultura carioca. Porque senão você fica muito confundindo cultura com entretenimento. E aí você faz ações, somente ações, né, que são para uma determinada faixa da cidade, onde você tem mais visibilidade, tem mais mídia, né, e tem mais poder aquisitivo maior, e as outras áreas, as outras regiões da cidade ficam muito abandonadas, né? Você também pretende, como vereador, aumentar a segurança e a acessibilidade dos equipamentos culturais. E isso até falar como hoje estão as zonas culturais, né? Na minha época elas não eram realmente acessíveis, no sentido de acessibilidade para pessoas com deficiência. Teria então que ter também uma reforma em muitos equipamentos hoje da cidade, né? A reforma precisa ser física e precisa ser o olhar também. Lembra que eu te falei sobre a questão, né, do espectro do autismo, do olhar que a gente tem na biblioteca? Essas questões, a diversidade da sociedade
precisa estar explícita nos equipamentos culturais. Você precisa criar estratégia para trazer essas pessoas. Eu fico muito triste quando eu vejo famílias atípicas, porque cada vez mais, né, essa falta de acolhimento faz com que elas não frequentem, né, equipamentos. Faz com que elas fiquem numa zona de conforto dentro de casa. E eu acho que os equipamentos culturais precisam olhar mais para isso, né? Acessibilidade não é somente você criar uma rampa. A rampa é fundamental, mas não é só isso. Não é só você ter libras, né? Você precisa ter libras sim, mas não é só isso. Então você tem que ter uma série de questões para poder levar essa diversidade para dentro dos equipamentos culturais, principalmente os equipamentos públicos, né? Porque aí é obrigação mesmo. O equipamento público tem que se adequar à questão da diversidade da sociedade. E o segundo ponto, Quintino, é o seguinte: muitas pessoas não frequentam hoje equipamentos culturais por conta da insegurança do seu entorno. Se a gente for falar aí, ó, Teatro João Caetano, né, Teatro Carlos Gomes, que é do município, se a gente for falar das salas, né, das bibliotecas públicas municipais, a gente está falando de locais que as pessoas têm medo de frequentar, de medo de sair à noite. Então, ter segurança no entorno, melhorar o ambiente, né, no entorno desses equipamentos culturais é fundamental porque as pessoas possam frequentar, né? Eu fui gestor, por exemplo, da Biblioteca Parque Estadual. Uma preocupação que eu tinha muito grande era com que a gente tivesse, quando eu era gestor na época, né, com que a gente tivesse ali o centro presente, com que a gente tivesse políticas de acessibilidade para facilitar o acesso. Quanto mais a gente facilitar o acesso e quanto mais a gente garantir segurança nesse acesso, mais a gente vai ter pessoas consumindo cultura na cidade. Então, a cultura, às vezes, não passa somente pelas questões da própria cultura, mas passa pelo melhoramento da cidade como um todo, para que as pessoas possam frequentar, né? Você tem também um projeto que é bem bacana, que é Escritório de Apoio a Projetos Culturais. Criar um escritório para ajudar artistas a desenvolver e financiar seus projetos. Como você imagina esse escritório, se ele seria espalhado para a cidade ou se ele estaria apenas em um local? Olha, esse escritório seria coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e ele teria especialistas em diversas áreas. Elaboração de projetos, elaboração de portfólio, marketing digital e, acima de tudo, prestação de contas. Hoje, o que acontece? Poucas pessoas conseguem, né, acessar os editais porque não dominam as técnicas de escrita de projeto. Então, quanto mais a gente democratizar isso, mais a gente vai ter produtores acessando recursos, né? Porque não basta você democratizar o recurso, não basta você criar as condições. Você também tem que fazer com que os próprios produtores que já produzem cultura no dia a dia estejam aptos, né? E a gente vê isso muito com manifestações tradicionais, por exemplo, capoeira, jongo, né? Quanto mais tradicional a manifestação, quanto mais, né, quanto mais aquela manifestação ali é feita por mestres, com pessoas que não dominam tanto, né, a tecnologia, mais dificuldade vai ter. Então, o escritório primeiro serviria para ajudar essas pessoas, né, a elaborar seus projetos e poder ter visibilidade com eles. O segundo ponto é o seguinte: não basta, se você acessa o recurso, mas você não sabe gastá-lo bem, não sabe fazer prestação de contas, você fica inadimplente com o Estado. Aí essa é a pior situação, né? Imagina, tu ganhou um dinheiro, né, poder público, e um recurso público exige uma série de regras para você poder utilizá-lo, né? E para você poder depois continuar acessando esse recurso. Aí você acessa o primeiro e vai lá, não consegue fazer uma boa prestação de contas. Você não acessa nunca mais e ainda vai ficar inadimplente, né? Ainda vai ficar devendo. Então, qual é a ideia? Depois que acessou o recurso, apoiar na prestação de contas, porque apoiar tanto na execução do projeto quanto no final na prestação de contas. É como se pegasse a cadeia produtiva da cultura e fizesse, né, o segmento dela completo, desde a pré-produção, quando você começa a pensar o projeto e escrever ele, até o final dela, quando você faz a prestação de contas e encerra aquele ciclo. É um projeto interessante porque a gente tem um espaço cultural do Diário do Rio e várias pessoas que fazem parte do projeto têm bastante problema em prestar conta, prestação. A cultura até ajuda, mas ela é bem problemática. Você falou de Anchieta, você é morador de Anchieta, uma região que hoje, assim, é perigosíssima, Pavuna, você fronteira com Nilópolis, e é uma região problemática. Ninguém vai a Anchieta se não for morador, né? Pavuna, então, é motivo de piada na internet, de meme. E você tem projetos bem regionais, como a ampliação da rede cultural em Anchieta.
como está a cultura hoje em Anchieta e como você planeja, tendo mandato, mudar? Olha, eu criei um projeto há 2 anos atrás que o objetivo era tirar a Anchieta das páginas tristes dos jornais, as páginas de violência, as páginas, né, que remetem a coisas ruins, e colocar a Anchieta nas boas páginas, né, na página de cultura, na página de bons eventos. E logo no primeiro dia desse projeto, a gente conseguiu isso, que a gente teve uma matéria, né, na Paula Padrão, no RJTV, falando uma biblioteca novinha em Anchieta, né? Então, assim, a gente quer fazer com que o bairro seja reinventado através de boas notícias. E nós temos gente muito potente lá no bairro, mas que precisam ganhar visibilidade, né? Então, os projetos de cultura, eles têm esse poder de ressignificar territórios. E a gente quer ressignificar, né? O meu trabalho foi de primeiro ressignificar o bairro onde eu nasci, onde eu moro, para depois usar isso aí como uma experiência para a cidade, mostrar para a cidade que é possível, sim, a gente, né, ter uma relação de diferença diferente com o nosso território. Então, o modelo que eu implementei na Casa Amarela é um modelo que eu quero levar para a Câmara de Vereadores, propor, né, aos secretários de Cultura, propor ao prefeito, para que a gente possa reinventar esses territórios, gerando oportunidades para a juventude, gerando oportunidades para as crianças. Eu fico muito feliz que eu vejo um menino, né, que se organizou junto com outras pessoas no entorno da Praça Nazaré em Anchieta, e está organizando a primeira festa literária em Anchieta, que vai acontecer no mês de setembro. Então, olha que iniciativa legal. Os próprios moradores começam a se organizar para fazer coisas diferentes no bairro. Nunca teve uma festa literária em Anchieta. Ela está existindo por quê? Por conta que houve um incentivo da Casa Amarela para que isso aconteça. Imagina isso nos outros lugares. Imagina a gente mostrando, né, as potências do Complexo do Alemão, né, as potências da Zona Oeste de Santa Cruz. Poxa, eu visitei há pouco tempo uma escola de música clássica no bairro João 23, em Santa Cruz, que é um bairro super violento. E nessa escola tinha meninos que estão sonhando se apresentar na Europa e ir para os melhores palcos do mundo. Por quê? Porque eles já tiveram, né, pessoas da escola deles, né, desse projeto, que estão por aí, que foram se apresentar, né, em diversos palcos do mundo, que seguiram a carreira, né, e se tornaram violinistas, se tornaram maestros, enfim, que está fomentando o sonho, sabe, Quintino? Então, acho que a cultura tem esse poder. E aí, o que eu construí em Anchieta é o que eu quero construir, propor, mostrar para o poder público, né, mostrar para o executivo que é possível fazer. E que você não precisa fazer só grandes equipamentos, né, do tipo bibliotecas gigantes, centros culturais, acho que são legais, mas coisas mais acessíveis à vida das pessoas, né, como é a Casa Amarela. Ainda no tema Anchieta, você também tem a ideia de melhorar o sistema de saúde no bairro. Então, de novo, eu quero que você fale como está hoje e como você planeja após 2025. Olha, a minha coligação, o meu partido está apoiando o prefeito Eduardo Paes. E eu, eleito vereador, o meu apoio a ele vai ser condicionado à criação de uma clínica da família em Anchieta, na parte da Praça Nazaré. O que acontece hoje? Anchieta é dividida pela linha do trem. Existe, né, um lado que a principal referência é a Praça Granito e a outra a Praça Nazaré. No lado da Praça Granito, a gente tem uma clínica da família e tem um posto de saúde. As pessoas, né, que atendem aos moradores do local. E do lado da Praça Nazaré, nós não temos nem clínica da família e nem posto de saúde. O que acontece? As pessoas que estão ali na Praça Nazaré tentam ir para a clínica da família, né, do bairro, ou para o posto de saúde serem atendidas. Isso está gerando porque existe uma superlotação do posto de saúde e a clínica da família não atende, porque o objetivo da clínica da família não é atender a todo mundo. Ela existe um raio de atuação dela, porque a atuação dela é preventiva, diferente do posto de saúde que te atende quando você já tem algum tipo de problema. Então, o posto de saúde está sobrecarregado e a clínica da família não atende a todo o bairro. Isso é ruim para os dois lados de Anchieta, porque um fica completamente sem nada e o outro que tem fica sobrecarregado e também não consegue atender bem as pessoas. Então, o meu apoio, né, ao prefeito, caso eleito, vai ser condicionado à criação de uma clínica da família em Anchieta, porque é inadmissível um bairro, a quantidade de pessoas que se tem ali, ser uma área de sombra da saúde.
É inadmissível que a gente tenha essa política para bairros, né? Em outros bairros tem e Anchieta não tem. Por que a pessoa não tem acesso à saúde? Porque quer dizer, então, que você vai ter acesso à saúde dependendo do CEP que você tenha, do lugar que você nasce? Então, isso é uma necessidade nossa, enquanto moradores, de ter acesso à saúde. Hoje, se uma pessoa passa mal em Anchieta, ela não tem para onde ir. Se uma pessoa próxima à biblioteca passa mal, ela não tem para onde ir. Eu fiz um trajeto, e vou divulgar isso depois nas redes sociais, caminhando da Praça Nazaré até o posto de saúde. São 40 minutos de caminhada. Imagina uma pessoa passando mal, ter que ir, e não tem linha de ônibus, praticamente, porque, apesar de não ser tão longe, é contramão, né? E não tem linha de ônibus que passa. Então, assim, como é que você faz se você estiver passando mal? Você vai andar 40 minutos para chegar num posto de saúde? Então, é inadmissível essa situação, sabe? E eu acho que o Rio cresceu tanto, né? Com o prefeito Eduardo Paz, tanto é que eu vou votar nele, acredito, né, nele, mas que Anchieta precisa de um vereador para olhar essas questões locais e poder levar isso ao prefeito. É óbvio que o prefeito sabe dessa situação, mas dentro de uma composição política de uma Câmara com 51 vereadores, cada um vai defender os seus interesses, cada um vai defender os seus territórios. E eu sei da necessidade que Anchieta tem de uma clínica da família e vou defender isso junto ao prefeito. Eu tinha comentado sobre o problema de segurança de Anchieta, e você tem também, entre as suas propostas, melhorar a segurança da região com posto da Guarda Municipal. Então, será que é suficiente isso? Também a questão da iluminação pública, porque a Anchieta sofre problemas que são muito mais graves que uma guarda municipal possa resolver, e essa questão da iluminação pública, como isso ajudaria? Queria que você falasse um pouco disso. Não, nada é suficiente, mas tudo se soma. Primeira coisa que eu defendo uma política de segurança que seja baseada em direitos, que quanto mais direitos a gente tiver, menos violência nós vamos ter. Então, se você trata preventivamente a segurança, impedindo que jovens, né, vão para a criminalidade, você já está tornando esse ambiente melhor. Eu tenho certeza que a biblioteca, que é a Casa Amarela, e tenho certeza que outros projetos culturais que geram oportunidades para jovens diminui o índice de violência na região. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o seguinte, ordenamento público. Quanto mais um ambiente é ordenado, menos suscetível ele tem à violência. Então, a questão da luz é fundamental. Um ambiente bem iluminado é um ambiente que não favorece um assalto. Um ambiente mal iluminado, ele favorece, por exemplo, um assalto, enfim, ou né, qualquer outro tipo de crime. Então, a questão do ordenamento público é fundamental. Coleta de lixo, iluminação das ruas, ter esse ambiente, esse bom ambiente, né, vai melhorar bastante também o bairro, vai melhorar bastante também a segurança. E, por último, o aumento de policiamento, né, a defesa disso junto não só à prefeitura, né, com guarda municipal, mas também ao governo do estado, porque eu acho que um vereador, ele tem um papel de legislador, mas ele também tem um papel de um articulador político, né? E você pode levar os problemas da região, mesmo que esse ente não seja, né, relacionado à sua alçada ali, mesmo que não seja, né, uma questão municipal, mas você tem que levar isso daí, essas demandas, para os órgãos que são responsáveis, né? E a região precisa muito de melhorar os seus índices de segurança, porque era uma região muito pacata, era uma região que as pessoas, né, era um bairro muito dormitório, e hoje se tornou um bairro muito violento. Então, é fundamental com que você tenha revisão dessas questões que eu apresentei. Pedro, queria agradecer a você, lembrar que o Diário do Rio, para quem está assistindo, curtir, assinar, marcar e compartilhar. A gente tem um canal no Instagram, Política do Rio, e no TikTok também. Aí é uma questão para evitar parece que a Meta e as redes sociais não gostam de política, a gente teve que criar um canal à parte. Mas está tudo no YouTube do Diário do Rio. Lembra que a gente está fazendo entrevista com vários candidatos de várias coisas ideológicas, porque você pode não ser um grande fã da cultura, achar que não importa, mas um amigo seu deve ser da área, ou de Anchieta, e você pode, olha, esse candidato aqui tem propostas que você para a sua região, para o seu tema, e eu acho que é assim que deve funcionar. Você tem que ajudar a eleger melhores vereadores e vereadoras que te representem de verdade. Muito obrigado pela participação. A gente já chegou aí nos 45 minutos, que é mais ou menos o tempo que a gente tem feito de entrevista com os outros candidatos também. Olha, Quintino, te agradeço demais esse espaço. Né? É bom voltar, né? Porque eu já fui colunista do Diário do Rio, espero voltar a ser colunista, vereador eleito,
E eu acredito muito nisso. Mais livros e menos violência. Porque quanto mais livros, quanto mais educação, quanto mais cultura a gente tiver na nossa cidade, menos violência a gente vai ter. E eu sei que o principal problema do Rio de Janeiro é violência. Então, a gente precisa ter uma política de segurança que seja baseada em direitos, né? E esses direitos passam por prevenir a entrada da nossa juventude na criminalidade, passa por fazer com que a nossa juventude possa sonhar novamente. Eu te agradeço demais por estar podendo aqui expor as minhas ideias, né? Por estar podendo expor aquilo que eu acredito, do que a gente pode mudar nessa cidade. E eu volto, né? E eu acredito muito no Rio de Janeiro. E eu estou muito preparado para ocupar esse cargo. Estou muito preparado por tudo que a gente tem vivido na cultura e de saber que a gente vai levar essa visão para a Câmara dos Vereadores. Obrigado, irmão. Obrigado, gente. A gente se vê nos próximos vídeos.